Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Jeremias capítulo 18, glórias a Deus. É o tema desse encontro de vasos. Eu quero agradecer pelo convite, pelos pastores, pastora missionária, né? Que Deus abençoe grandemente o ministério de vocês. E vocês têm um amigo, quando precisar, nós estamos à disposição. Pastor Ronaldo, né? Pastor Ronaldo, não vou revelar a idade dele não, mas ele me conhece bem pequenininho, desde quando eu era bem pequenininho. Glória a Deus. Os pastores, pastor Anderson, os músicos, que Deus abençoe a vida de vocês, né? A educação musical o negócio é maravilhoso aqui, viu? Ô glória. Meu parceiro de batalha, evangelista Cristiano, que sempre está comigo nas praças aí na rua, pregando e evangelizando, falando do amor de Jesus. Alguns amigos também em particular, irmão Claudio Janotti, sua esposa, sua família, né? Muitos outros, cantora Andréia, me conhece desde pequenininho também. Ih, rapaz, glória a Deus, amém? São muitos amigos conhecidos, né? E eu tenho certeza que Deus, Ele não marcou esse encontro em vão, né? Juliana também, Priscila lá, um grande carinho que eu tenho também pelo projeto Louva a Rua, a bênção de Deus. Meus irmãos, vamos navegar na palavra de Deus nessa noite. Livro de Jeremias, capítulo de número 18. O versículo é o de número 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém? Pode sentar em nome de Jesus, glorificando a Deus. É muito bom nós estarmos na presença de Deus em mais uma oportunidade abençoada, a qual o Senhor nos prepara, a qual o Senhor nos dá a chance de nós estarmos aqui. O tema dessa mensagem é um tema muito familiar, porque nas situações em que nós vivemos, algumas das pessoas que estão aqui já foram ou já tiveram a oportunidade de vivenciar essa mensagem bíblica. É um tema familiar, porque em muitas igrejas já aconteceu o que está escrito nessa passagem bíblica. Eu me encanto pela palavra de Deus, porque o que foi escrito há 600 anos, há 700 anos aproximadamente, ainda continua se cumprindo em 2026. A minha palavra, ela não vale muita coisa. Eu posso prometer um negócio hoje, e amanhã eu posso me arrepender e dizer assim: eu voltei atrás, né? Mas a palavra de Deus, passe o tempo que passar, ela vai se cumprir. A palavra de Deus, ela não é como a palavra do homem, que faz um acordo com você, promete a você, jura a você, e depois te abandona. Mas a palavra de Deus, quando ela diz que ela vai levantar o homem, você pode começar a glorificar, porque vai se cumprir. A promessa de Deus, ela não volta vazia. E Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O contexto de Jeremias capítulo 18, eu preciso que os irmãos estejam atentos para essa palavra. Esse contexto acontece nas proximidades de Judá.
a palavra, ela é escrita em um momento em que Judá estava destruída. Se nós formos analisar nos livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas dos Reis, Juízes, nós vamos encontrar o exército de Israel. A estratégia do exército de Israel para a batalha. À frente, o rei Davi ou qualquer rei da história que você conheça, mas o exército é o mesmo. A estratégia de guerra, todas as vezes que ia se iniciar uma batalha em Israel, do povo de Deus, iniciava-se uma adoração. Todas as vezes que alguém ia à peleja, iniciava-se uma adoração a Deus. Deus primeiro precisava aprovar a batalha. Deus primeiro precisava estar no meio da guerra. É por isso que quando os israelitas, os amalequitas, os filisteus, no livro de Juízes capítulo 6 e 7, invadem as terras dos israelitas, não há adoração, não há cântico, não há linha de frente, não há entrega. Eu vejo um homem chamado Gideão para proteger os interesses do Deus de Israel. O contexto é em que toda batalha, toda peleja, a tribo de Judá era a primeira tribo que ia à frente do exército, porque a tribo de Judá iniciava a batalha com os louvores, eram responsáveis para a adoração do exército. Quando nós analisamos no livro de Isaías, no capítulo de número 18, nós estamos olhando para uma tribo que não tem mais a confiança no Deus de Israel. Por quê? Quem era responsável por iniciar a guerra cantando, agora está acovardado. Quem era responsável por iniciar a guerra adorando, agora o seu cântico foi reprimido. Não consegue mais fazer o que fazia antes. Mesmo Deus já dando tantas batalhas na mão do povo de Israel, em alguns momentos o povo começa a ter medo. Em alguns momentos Deus precisa levantar um menino para guiar o povo. Deus precisa levantar um menino para profetizar ao povo. Eu quero dizer uma coisa nessa noite. Poderia ser outro profeta com mais experiência. Poderia ser alguém que conhecesse da lei, da poliglota, entre outras coisas. Mas Deus ainda levanta menino na sua casa. Eu quero analisar com os irmãos o contexto dessa palavra. Deus chama Jeremias sendo um moço jovem para cingir o lombo de uma multidão que estava acostumada a ir para a guerra toda hora. Deus chama Jeremias para dar instruções para generais que estavam acostumados a tramar guerra toda hora e dizer: não, isso aqui vai dar certo não, mas Jesus levanta menino nessa noite ainda. Jeremias é um menino que foi levantado para colocar a casa de Israel em ordem. E quando alguém é levantado para colocar a casa de Deus em ordem, o negócio não fica muito bom. Porque tem que ter conserto, tem que ter aperto. Nada é relaxado não. Jeremias é levantado. Vou chegar na parte dos vasos. O pastor me deu tempo para me pregar. Jeremias é um menino que é levantado. Só que Deus precisa ensinar menino como que é a obra. E
menino é novo, o menino precisa aprender alguma coisa. E para Deus ensinar menino, Deus precisa elaborar uma historinha para ele. Meu filho, eu estou te chamando hoje, porque tem gente que se achava capaz, mas eu não decidi chamar ele. Eu estou te chamando hoje, porque tem gente que sabe mais do que você, mas eu não decidi chamar ele. Deus te chama nessa noite. Menino não sabe de muita coisa. Uma das únicas coisas e características que Jeremias sabia era chorar na presença do Senhor Jesus. Já basta. É o que Deus precisa nessa noite. É o currículo que Deus precisa. Crente chorão. Aleluia. Menino, Deus precisa elaborar a historinha. Quando nós trabalhamos com criança, Deus precisa elaborar uma história. Nós precisamos ter um cuidado para conversar com a criança do jeito que elaborar a história. E Deus elabora a história para o menino. É o seguinte: não tem a casa do oleiro? Tem. Você vai descer lá. Desce a casa do oleiro. Agora é o seguinte: que menino é esse que escuta diretamente a voz do Senhor? Deus poderia falar com as 12 tribos de Israel. Deus poderia falar com os comandantes, com os levitas. Mas Deus decide falar com o menino. Você é menino na presença do Senhor? Quando alguém te persegue, você chora para o papai, dizendo: ó Deus, aleluia, me ajuda, Senhor. Você é menino nessa noite? O negócio é o seguinte: Jeremias desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Pela passagem no capítulo 18, eu imagino que Jeremias já conhecia o oleiro, era vizinho. Porque a Bíblia diz que ele entra na casa do oleiro, e a passagem, a Bíblia é educada. A Bíblia não diz que ele bateu na porta. Ele entrou. Porque só entra na casa do oleiro quem conhece o oleiro. Só entra na intimidade do oleiro para ver como o oleiro trabalha quem tem conhecimento, sabe aonde ele mora, sabe aonde acha ele. Nessa noite o oleiro está de portas abertas nesse lugar. Nessa noite o oleiro está de portas abertas. Pode pedir, porque ele te conhece. Entra, entra, entra. Pode entrar. O menino entra na casa do oleiro. Ele já conhece o oleiro, mas ele precisa entender o que Deus vai fazer através daquele oleiro. Porque tem situações que nós passamos de percebido. Deus está querendo levantar gente do nosso lado e nós achamos que Deus vai mandar de Nova York, de Miami, da África. E Deus quer levantar do nosso lado. Chegando na casa do oleiro, Jeremias começa a olhar para o oleiro trabalhando. E Deus, como bom pai, ele começa a dizer o seguinte: olha, você está vendo aí o negócio? Olha esse vaso aqui, irmão. Olha que coisa linda. Eu vou fazer um vaso aqui. Você vai olhar aí, Jeremias, porque você vai precisar profetizar de acordo com o que eu vou fazer aqui. E eu vou te mostrar isso aqui, para você entender como que eu tenho o poder sobre minhas mãos. O oleiro começa a moldar o barro. Mas espera aí, tem um negócio específico. Não é qualquer pessoa que sabe fazer vaso. Não é qualquer pessoa que sabe forjar uma panela de barro ou um vaso de barro. Porque existe não sei quantos tipos de barro no mundo, e só um tipo de barro serve para ser feito de barro e vaso e panela. Só que na casa do oleiro tinha um tipo de barro específico para aquele vaso. Agora, Jeremias começa a entender isso. O oleiro pega o barro especial, começa a moldar o vaso, começa a fazer, e Deus começa a falar com o menino: olha, menino,
Eu vou fazer com o povo. Eu posso fazer da forma que o oleiro está dizendo. Eu posso moldar esse barro. Eu posso fazê-lo do tamanho que eu quiser. É por isso que o meu paletó não dá certo em você, irmão Ronaldo. E o seu não dá certo em mim. Não precisa roubar a promessa do irmãozinho do lado, não. Não precisa roubar a bênção do teu irmão do lado, não. Deus tem uma coisa especial para você e para ele. Calma. Agora, o oleiro começa a fazer o barro, o vaso, e maceta o barro, e dá pancada no barro, e amacia o barro, e coloca na roda, e a roda gira. E daqui a pouco ele começa a moldar com carinho. Primeiro vem a pancada, mas depois Jesus começa a moldar a gente. Não pode eu fazer com o meu povo do jeito que o oleiro está fazendo aí? É só eu que posso. Só eu, Jeremias, que posso fazer assim. O que Deus quer dizer nessa noite é o seguinte, meu irmão. É só Ele que pode te amassar do jeito dele. Nessa noite Deus vai colocar o invejoso por terra. Tem gente querendo te amassar? É só Deus que pode te amassar. Não tem autorização não para pisar em você? Tem não. Ninguém tem autorização para parar a tua promessa, o teu chamado. Pode tentar até fechar a agenda para você, dizendo não vai pregar em lugar nenhum, não vai cantar em lugar nenhum, mas o dono do vaso, o dono do barro, ele continua com as portas abertas para nós nessa noite. Tem pessoas por aí que acham que é dono dos vasos, é dono do barro, quer pisar do jeito que quer. Aleluia! Tem gente por aí que acha que manda em todo mundo. Não, irmão. Só quem pode moldar, lidar, amassar, deixar cair, deixar quebrar, é Deus. Analisando a palavra de Deus, no livro de Daniel, no capítulo 5, o rei Belsazar dá uma festa. E o negócio é o seguinte, a hora está voando já, meu Deus. Vou apressar. O rei Belsazar, ele manda abrir as portas que estão fechadas de um templo que foi consagrado a Nabucodonosor. Ele convida 1000 dos seus homens mais importantes. E ele manda abrir as portas do templo empoeirado. E eles trazem todos os vasos que estão dentro do templo empoeirado. E colocam os vasos no meio do salão e enchem de vinho para se embriagar. Vaso não foi feito para encher de vinho. Mas o rei Belsazar enche vaso de vinho. Só que a palavra de Deus diz que os vasos eram consagrados ao Senhor. Você pode estar até empoeirado. Você pode estar até meio isolado. Alguém pode ter te esquecido, jogado no canto, no ministério. Mas você é vaso consagrado a Deus. Vaso que estava consagrado a Deus dentro do templo, o rei manda tirar de lá. Para quê, rapaz? Não mexe com isso. Não mexe com quem está quieto. O vaso é consagrado. Está empoeirado, tá, mas é consagrado. Não mexe nele não. Tem gente que orou por ele. Tem gente que consagrou por ele. Ele não veio no mundo à toa não. Tem uma promessa na vida dele. E Deus vai encher vaso nessa noite, nesse lugar, irmão. Eu estou explicando para os irmãos o contexto da mensagem. O oleiro está fazendo o vaso lá na casa do oleiro. E Jeremias está prestando atenção do que pode acontecer agora com o povo. Agora Jeremias começa a analisar que não é do jeito que Jeremias pensava. Porque quando Deus nos chama para uma missão, Deus nos chama também para uma perseguição. Quando Deus coloca uma promessa bonita na tua vida, Deus também coloca um invejoso no teu calo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o joio tem que crescer junto com o trigo.
Mas quando chega na hora da queima, só passa trigo. Só vai passar trigo nessa noite. Alguns vasos têm especificação. Eu quero falar sobre os tipos de vasos nessa noite. O primeiro vaso que eu quero dizer, você nunca mais vai esquecer sobre vaso, porque essa mensagem até eu não vou esquecer mais. É o vaso de ouro. Na prateleira de Jeová tem vaso de ouro também. Mas o vaso de ouro brilha muito. Ele é o mais valioso. Se não colocar ele em cima do altar, ele já fica logo raivoso. Que ele é vaso de ouro. Abre aí, abre o meio aí da igreja que ele vai chegar aí. Deixa uma vaga na frente da igreja que ele vai encostar a BMW dele aí. Nada contra a BMW. Se Deus me der um, eu vou andar nela. Mas o vaso de ouro, você acha que ele olha para o vaso de barro? Eu quero saber de vaso de barro perto de mim, rapaz. Não diga nem que me conhece. Eu sou vaso de ouro. Eu profetizo. Eu falo em línguas. Eu tenho dom de revelação. Vaso de ouro. Ele tem o seu valor. Mas na prateleira de Jeová não dá muito certo. Porque vaso de ouro, ele quer estar em cima do altar. Vaso de ouro, ele quer estar em cima da prateleira. Ele quer aparecer primeiro entre os outros. Só ele canta, só ele prega, só ele ensina, só ele faz. E na obra de Deus tem espaço para todo mundo trabalhar. Eu vou pregar aqui. Se não me convidar mais, amém. Mas eu vou pregar o que Deus está tocando no meu coração. Na casa de Deus, no povo de Deus, na cidade de Boituva e no Brasil afora, vaso de ouro vai ter que descer de cima da prateleira. Você não vai ficar dessa forma, irmão. Você não vai ficar no anonimato. Você pode estar aí, dizendo: Deus, quando o Senhor vai me enviar? Deus vai descer um vaso de ouro por esses dias e vai te colocar lá no lugar dele. Ah, mas eu sou vaso de barro, não tem jeito para mim. Vai colocar no lugar do vaso de ouro e vai dizer: vai ficar aí, porque foi eu que te chamei, foi eu que te remi. Sabe pouco, não sabe muita coisa, mas foi eu que te chamei, eu que te moldei do meu jeito. O vaso de prata, diga aí, vaso de prata. Aleluia. Aqui não tem vaso de ouro, irmão. Esses dias eu fui pregar numa igreja aí, eu falei sobre esse vaso de ouro aí, rapaz. Eu saí. Mas isso é uma coisa que eu vivo. Eu preciso da correção do Espírito Santo de Deus. Se eu estiver sendo vaso de ouro ou vaso de prata, que eu desça, que ele cresça e eu diminua. Porque tamanho para Deus não é documento, não. Vaso de prata. A palavra é sobre vaso. Você vai entender vaso hoje. O vaso de prata tem o seu valor. Ele reluz. Ele brilha. Prata brilha, meu irmão. Não é brincadeira, não. Eu nunca gostei de corrente, essas coisas, eu nunca andei. Mas eu acho até interessante. Porque prata brilha. Algo criado por Deus. Mas o vaso de prata, ele brilha e brilha. E brilha. E brilha. Mas chega uma época que ele se ofusca. Ele está pregando agora, mas daqui a pouco ele some. Ele está firme agora, mas daqui a pouco você não encontra mais ele. Está fazendo a obra agora, mas daqui a pouco você não vê falar mais nele. Vaso de prata. No final você vai escolher o vaso que você quer ser aí. Aí não é comigo.
Vaso de prata também está na prateleira de Jeová. Brilha, brilha e brilha. Mas tem uma época que ele se ofusca. A prata tem que polir ela. Aí o oleiro lixa para lá e lixa para cá e tenta consertar. E aí ele volta a brilhar, mas ele se ofusca. Na casa de Jesus, na prateleira de Jeová, existem vários tipos de pessoas que já passaram pela moinha. Jeremias está entendendo sobre a qualidade dos vasos. E não é brincadeira isso. Porque Deus estava dizendo o seguinte: está vendo esse povo que me adorava, esse povo que tantas guerras eu dei na mão deles, estão acovardados, Jeremias, e você é o menino que eu vou levantar para cingi-los, para guiá-los. E a Bíblia diz no capítulo 18, a partir do verso 10, que o próprio povo persegue Jeremias. E diz assim: olha, o que ele está falando aí, não dá muito ouvido para ele não, que ele é meio doido. Porque você pensa no negócio bom, é você ser cristão. O povo logo te apelida de doido. O povo logo lhe apelida de louco. Esse homem é doido. Anda assoviando no meio da rua. O que aconteceu com ele? Anda pregando no meio da rua. Que camarada doido. O vaso de madeira. Diga aí para você mesmo, vaso de madeira. Vaso de ouro está na prateleira, né? Só ele aparece, só ele é o camarada, né? É até bonito, né? Eu, quando fico perto de um vaso de ouro desse, eu já fui em alguns lugares aí, eu percebi que tinha vaso de ouro. Eu fico lá meio cismado, rapaz. Sem nem R$1 no bolso, eu digo: meu Deus, isso é o que eu estou fazendo aqui. Vaso de ouro, vaso de prata. Jesus, né? Me ensina a falar. Mas o vaso de madeira é diferente. Vaso de madeira, ele foi forjado pela madeira e tá lá aquele negócio, e vai para a obra e faz, e aquele negócio todo, mas tem uma qualidade nele, um defeito que ele não aguenta. É fogo. Quer identificar um vaso de madeira? Bota ele no meio dos pentecostal. Ele vai sumir na hora. Ele não sabe fazer nada. Ele está ali, ele é madeira. E quando o fogo vem, consome ele. Ele tira do meio da igreja. Se tem vaso de madeira na igreja de Boituva, Deus vai consumi-lo com fogo. Irmão, Deus não vai deixar vaso de madeira perto de nós, não. É muito papo demais, eu vou fazer, eu faço, mas quando o fogo pega, quando a prova vem, quando a dificuldade vem, aí acabou o irmão, acabou a irmã, cadê ela? Cadê no ensaio? Aonde está? Cadê o ensaio? Cadê a irmã que vinha no ensaio? Cadê a irmã da oração? Cadê o irmão da palavra? Ele some, desaparece. Deus quer vaso de honra na tua presença nessa noite. Que vaso você quer ser nessa noite? O oleiro está fazendo um vaso de barro. Porque o vaso de barro, primeiro que ele não brilha. Aonde ele chega, muitas das vezes, é até perseguido. Aonde ele chega, muitas das vezes, falam mal dele, ele nem sabe, abraça o irmão. Porque o brilho não é dele, ele não pode brilhar, ele não tem nada, é tudo do Senhor Jesus. O brilho não é dele, ele não tem brilho. É barro, é simples, é feito à mão, é artesanal. Aleluia! Mas Deus decidiu, pela sua vontade nessa noite, nos encher com azeite. E aqui nessa noite tem vaso de barro para ser cheio do poder de Deus.
Deixa falar de você, não se preocupa. Deixa brilhar mais do que você, fica tranquilo. Deixa subir na partilheira, deixa ficar à mostra. Vaso de barro nessa noite vai ser cheio do poder de Deus. Vai glorificando aí, porque Deus vai encher vaso aqui nessa noite. Ele não escolhe o tipo, ele não escolhe a cor. Ele decidiu te encher nessa noite. Churi me cantar. Tem gente na partilheira tentando pisar em você. Tem gente que quer destruir tua família, tua casa. Tem gente que quer destruir a tua herança perante Deus. Mas tua família ainda é de barro, vai ser pisada, mas Deus vai refazer nessa noite. Tem gente na tua casa que já disseram não vai para frente e esse morre. Mas Deus vai quebrar ele e pode deixar. Que o barro permanece na mão de Deus. Deus não marcou esse encontro de vaso à toa hoje. Deus vai te dar uma nova unção nessa noite. E aonde você chegar, você vai saber que você é vaso de barro. Vai saber que você vai ser quebrado, vai ser pisado, vai sofrer, vai chorar. Mas Deus vai te guiar por onde quer que você for. Ele diz: filho, eu estou aqui nessa noite, eu estou segurando, ó, segura na minha mão, eu estou segurando na tua mão, eu não soltarei, eu não desampararei o sofrimento, a tristeza, a solidão, não, as orações eu tenho visto, és vaso de barro e eu encho do meu poder nessa noite, da minha unção, da minha glória, do renovo, do renovo, do renovo. Na partilheira de Jeová, nem sempre você vai ser vendido primeiro. Na partilheira de Jeová, nem sempre você vai estar no destaque. Porque tem alguém primeiro, tem alguém maior, alguém que é mais interessante aos olhos do homem. Mas lá na olaria, o oleiro continua moldando o seu barro. Ele sabe o valor que o vaso de barro tem. Ele sabe do que o vaso de barro é capaz. E agora eu quero dizer uma coisa para você. Vaso de barro aguenta fogo. Você joga ele no fogo. Para quem é nordestino, a panela de barro, quanto mais você cozinha ela no fogo, mais ela fica boa, mais cura, mais dá sabor à comida. É por isso que azeite não é guardado em vaso de ouro. Aleluia. Você está entendendo por que Deus te chamou nessa noite? Não é porque você era importante. Ah, não. Deus te chamou porque barro é lugar de curtir azeite.
E quanto mais azeite vai ficando ali, vai ficando melhor, pastor Ronaldo. O camarada vai ficando mais desenrolado. As portas vai vendo, ele vai passando por elas. E tem estoque de azeite nessa noite. Deus não quer só encher não, Deus quer encher e derramar estoque na tua casa. Porque tem crente que chegou aqui meio vazio hoje, dizendo: Deus, enche um pouquinho, bota umas gotinhas. Deus está derramando um manancial de azeite em vasos aqui. Seu ministério não será o mesmo. Amanhã a perspectiva da tua vida não será a mesma. Na escola você não será a mesma, não será o mesmo. No trabalho não será o mesmo, porque o azeite vai te acompanhar. O azeite vai te acompanhar. E quem encostar em você tem que sair cheio de azeite. Vaso de madeira, você chega perto dele, o fogo consome ele. Cadê? Cadê meu amigo para me ajudar? Não tem ninguém. Agora vaso de barro não. Vaso de barro é azeite. Aqui, ó. Você é um vaso de barro. Ah, Senhor, mas estou quebrado. Deixa eu ver aqui, o pastor me deu tempo. Olha. Estou quebrado. Estou abandonado. Me abandonaram. Estou quebrado. Estou só os cacos. Joga um pedaço de caco de vaso lá na rua. Alguém que entende de vaso, quando passar, vai olhar e falar: um pedaço de um vaso. Não importa onde você estiver, pode estar só os pedaços, mas Deus ainda identifica você. Você é um pedacinho de um vaso. E se tiver vaso aqui que está despedaçado, quebrado nessa noite, Deus está refazendo a tua alma por completo. Fique de pé em nome de Jesus. Cantora Andréia, cante um louvor, aquele lá. Deus abre o mar, cante aqui para nós. Eita, glória a Deus. Eu quero finalizar essa palavra dizendo: na partilheira de Jeová tem vaso pequeno. Na partilheira de Jeová tem vaso grande. E Deus falou no meu coração, para mim ali, quando eu cheguei aqui. Está vendo o cartaz? Que bonito o cartaz, né? E me colocaram logo na frente do cartaz. Aí Deus tocou no meu coração, disse assim: é apenas o tempo. Em breve eu levantarei uma nova geração de vasos. E no próximo encontro de vasos, eu quero ver essa geração pregando e cantando aqui. E nessa noite eu quero chamar os vasos que estão à disposição do oleiro. Eu não vou chamar vaso vazio aqui. Eu quero chamar vaso de barro nessa noite, que está à disposição do oleiro trabalhar na tua vida. Vem aqui, que nós vamos orar aqui. Venha, venha, você que está. Venha, venha, venha. Que Deus já sabe quem é você. Deus já conhece você. Aleluia. As levitas do Senhor Jesus. Vamos orar por esse povo aqui, para Deus encher. Para ter missionária, para ter pastor. Vem, Juliana, vem cá, vem orar, vem aqui, vem aqui. Para Deus encher esses vasos aqui, ó. Para essa cidade ser diferente. Para ter pregador, para ter cantor, adorador. E Deus vai encher. Ó Jesus, enche esses vasos nessa noite. Meu Deus, nós te pedimos, meu Pai, sobre a vida da tua serva, do teu servo, Senhor. Meu Deus, o Senhor conhece a causa, a dificuldade, o Senhor sabe. E nós apresentamos nessa noite a tua igreja. Enche, Senhor. Aleluia, você não está sozinho, não. Ele abre o caminho, a vitória vai chegar. Então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. E faz você passar. Ele faz você passar nessa noite. Ele abre o caminho, a vitória vai chegar.
Então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Enche, Espírito, a tua serva nessa noite. Enche, Jesus, com a tua unção nessa noite, com a tua graça nessa noite. Aleluia. Fortalece, meu Deus, fortalece os vasos aqui. Fortalece, Senhor, fortalece, meu Deus. Pessoas que estão aqui nessa noite com problemas, meu Deus. Não se desanime. Fortalece, meu Deus, a raiz, meu Deus. Hoje Deus Oh, com Espírito você. Santo de Deus, consola a alma, o coração. Enche, Senhor, enche, Senhor. Enche os vasos nessa noite. Enche a tua igreja nessa noite. Enche o teu povo nessa noite. Filho querido, derramarei sobre você da minha graça e do poder do meu Espírito, e você vai vencer, vencer. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho e a vitória vai chegar. Então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Vai recebendo azeite, recebe azeite, recebe azeite, recebe azeite, recebe azeite, recebe força, recebe força, recebe poder, recebe a vitória unção, vai recebe chegar. força. Então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Continue adorando a Deus, adore. Deixa Deus te renovar. Chora, chora na presença dEle. Aleluia. Deixa Ele encher nessa noite. Deixa Ele te encher nessa noite. Enche, Jesus. Renova, Senhor, renova, Senhor, renova. Renova, Senhor, renova. Tira a poeira, Senhor, enche de azeite. Derrama a graça, derrama a graça. Derrama a graça, derrama a graça. Vai pedindo para Deus aí graça. Vai pedindo para Deus aí unção. Vai pedindo para Deus aí azeite. Vai pedindo para Deus aí renovo. Renova, Senhor, renova. Renova, renova. Oh, Espírito Santo de Deus, renova, Senhor. Renova a casa, renova as energias. Renova a vontade de cantar, de louvar, de profetizar. Renova, Senhor, esse vaso. Não deixe ele sair daqui vazio. Aleluia. Vaso cheio nessa noite. Adore a Deus, adore a Deus. Seja renovado, pode chorar. Aqui é o lugar da lágrima. Pode chorar, Ele vai responder nessa noite. Eu quero tanto, tanto te fazer sofrer. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Filho, vem servir. Filho, eu quero ser teu Deus. Pega pra mim um. Porque me queres Pega um Lá maior pra mim. Um Lá maior. Deus tem coisa para fazer ainda. Com gemidos que palavras não podem explicar, eu elevo, ó Pai, as minhas intercessões. Você vai adorar a Deus, Deus vai te renovar hoje. Quando dobro os meus joelhos, Em meio às tribulações,
Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença.